Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Saúde Pública em Foco. Eu sou a Alexandra Boing, epidemiologista da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje nós vamos falar sobre a aranha marrom, que é um tema importante para a nossa saúde, especialmente considerando que os acidentes com esse animal, embora em muitos casos não causem, né, complicações graves, mas pode evoluir sim para quadros mais sérios se não forem tratados com rapidez e atenção. Então, o que é importante, né, a população, todo mundo, saber sobre a aranha marrom? A aranha marrom é um aracnídeo relativamente pequeno, tem cerca de 1 centímetro de comprimento, né, no corpo, e acaba tendo uma envergadura, quando, né, se abre, pode chegar aí a 3 centímetros, quando atinge a fase adulta. A sua coloração, geralmente, é marrom acastanhada, né? E o arranjo peculiar aí dos seus olhos dispostos em 3 pares são características que podem ajudar na sua identificação, principalmente com o auxílio aí de uma lupa. Então, em Santa Catarina, nós temos 2 espécies principais, a Laxoceles laeata e a Laxoceles intermedia. Embora ambas possam causar esses acidentes, os casos mais graves costumam estar associados à picada da Laxoceles laeta, tá? Cujo esse veneno pode levar a complicações bem sérias. O comportamento e os hábitos dos animais também tem a sua particularidade, é importante a gente também saber quais são esses comportamentos, esses hábitos. Então, uma das particularidades da aranha marrom é a sua grande capacidade de adaptação. Então, para vocês terem uma ideia, ela sobrevive em temperaturas que variam de 4 graus a 40 graus. Então, pode ser encontrada tanto em ambientes urbanos quanto rurais. E em áreas externas, é comum que ela se esconda entre telhas, tijolos, materiais de construção empilhados, folhas secas, cascas de árvores, né? Já no ambiente doméstico, ela prefere locais com abrigo, né, e calor. Sótão, armário, atrás de quadro, livros, dentro de sapatos, de botas, de luvas, né? Então, e mesmo em espaços pouco movimentados da casa, né? Às vezes garagem, porões. E os acidentes com aranha marrom, eles são mais frequentes durante o verão, né? E geralmente ocorrem em ambiente domiciliar. Em muitas situações, a picada acontece de maneira acidental, né? Às vezes para se vestir, como eu falei da questão do sapato, da bota, vestir o sapato, ou mesmo durante o sono, quando o animal acaba sendo, né, comprimido contra o corpo. É bem importante lembrar sobre os sinais e sintomas da picada. Então, apesar de, em geral, a picada ser indolor no momento do contato, algumas horas depois a vítima pode notar primeiros sinais de alerta, né? Então, entre os sinais mais comuns estão a vermelhidão, o inchaço no local da picada, aparecimento de uma ferida com pontos azulados ou esbranquiçados, a dor que vai aumentando, né, e pode aumentar progressivamente, manchas roxas e com aspecto assim marmorizado, né, de mármore, coceira e, em alguns casos, formação de bolhas, né? Em situações mais graves, o envenenamento pode levar a complicações sistêmicas, né, como hemólise, que é a quebra das células vermelhas, anemia aguda e até mesmo sinais de insuficiência renal, que acabam sendo evidenciados pelo escurecimento da urina. Então, nessas situações, o atendimento médico de urgência é fundamental. Então, se você ou alguém próximo for picado por uma aranha marrom, é essencial tomar algumas medidas imediatamente. Então, procurar o atendimento médico de urgência, mesmo que a picada não cause dor imediata, os sintomas podem se agravar com o passar das horas. Se possível, capturar ou fotografar o animal. Muitas vezes isso não é possível, né? Mas sendo possível, isso é importante, porque pode facilitar a identificação da espécie e aí contribuir para um diagnóstico mais preciso, e entrar em contato com o CIATOX, que é o Centro de Informação e Assistência Toxicológica, por exemplo, de Santa Catarina. Então, a gente tem um 0800, que é o 0800 643 5252, que oferece as primeiras orientações e suporte para o diagnóstico e tratamento dos acidentes com animais peçonhentos. Então, no ambiente hospitalar, para casos moderados e graves, há uma opção do soro antiveneno, né, que deve ser administrado preferencialmente dentro de 48 horas após o acidente, para evitar a evolução da necrose, né, na pele e de outros possíveis danos nos tecidos. E como medidas de prevenção no dia a dia, é sempre melhor
caminho tentar evitar isso, né? Então, pensar nas possibilidades, né? Onde a gente tem o risco de encontrar uma aranha marrom dentro de casa. Então, sempre lembrar de manter os ambientes limpos, organizados, a limpeza regular, o bom aproveitamento da ventilação, da iluminação adequada, ajuda a reduzir a presença de insetos, que são a principal fonte de alimento para a aranha. Reduzir o acúmulo de entulho, também isso é importante, né? Até para a questão da dengue. Reduzir o acúmulo de entulho de objetos, caixas, papéis, outros materiais que acumulados podem servir como abrigo para esses aracnídeos, tá? Vedar as frestas, rachaduras, janelas, portas, paredes, assoalhos devem ser inspecionados, né? E ser reparados para evitar a entrada de pequenos animais. Organizar os móveis, os objetos, evitar que as camas fiquem muito próximas da parede, né? Sempre revisar onde a gente guarda roupa, objeto, né? Itens como sapatos, luvas, roupas devem ser examinados antes de serem usados, principalmente se a gente deixa eles em locais abertos, né? Fora de casa, no quintal, por um longo período. Então, prestar atenção nos ambientes externos, em áreas como jardins, varandas. A gente precisa manter a limpeza, organizar os materiais de construção, folha seca, tijolo, pilha de objetos, né, que podem servir aí de abrigo para as aranhas. Essas medidas simples são eficazes e são fundamentais para a gente reduzir o risco do acidente e proteger a saúde da nossa família. É importante destacar que agora existe uma iniciativa para fortalecer a vigilância em saúde e aprimorar a assistência desses casos, desses acidentes por animais peçonhentos. Então, a Secretaria de Estado de Saúde, a SES, então agora dia 24 ou 26 de junho, vai fazer uma capacitação para médicos e enfermeiros. Então, esse treinamento é muito importante, porque tem o objetivo aí de atualizar os profissionais para o diagnóstico, tratamento adequado desses acidentes, garantindo que quando acontecer, a população tem acesso ao atendimento mais rápido e eficaz. E o conhecimento sobre esses riscos dos sinais de alertas, medidas preventivas, é essencial que a gente possa agir com segurança e também prudência, né? Importante que a população se mantenha informada e colabore adotando aí recomendações que a gente comentou. Em caso de qualquer suspeita, sintoma decorrente de uma picada, não hesite em buscar orientação médica e acionar os serviços de emergência, né? E eu trouxe muito essa situação por a gente ter tido um caso de óbito do bombeiro voluntário, né, nos últimos dias aqui em Santa Catarina, em virtude de uma picada da aranha marrom, ao limpar o jardim onde ele colocou uma luva, né? E ao colocar essa luva, a aranha estava dentro da luva, e aí ele foi picado e, infelizmente, evolui para óbito. Então, acho que todos juntos aí nessa missão de promover a saúde pública e evitar as complicações, né? Que podem ser evitadas, e estar atento para um risco de sentir uma picada no ambiente externo, né? Mexendo no jardim, em algum lugar, né? Desconfiar que mesmo não ter visto, acabou não vendo aranha, mas começou a sentir, teve uma picada, começou a doer, viu essas características da coloração, procura o serviço de saúde, né, o quanto antes. E aí você vai receber o melhor tratamento possível. Então é muito importante a gente deixar isso claro. E com isso, pessoal, encerramos a saúde pública em foco de hoje, e semana que vem nós estaremos de volta com mais informações e mais questões importantes na área da saúde para vocês. Até mais.